Olá, as pessoas perguntam: posso fazer tatuagens? Devo fazer tatuagens? O que você acha? Qual é a resposta? Se você gosta de mensagens bíblicas sobre a palavra de Deus, então inscreva-se nesse canal, dê o seu gostei e compartilhe com outras pessoas. A pergunta é: posso fazer tatuagens? Hoje está tão na moda, tão difundido, as pessoas cada vez mais cultuando o corpo, querendo mostrar o corpo e, digamos assim, de um jeito querendo embelezar o corpo. Qual é a pergunta? Posso fazer tatuagens? Devo fazer tatuagens? E eu te pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é o princípio de Deus? Em primeiro lugar, o mundo por aí diz: meu corpo, minhas regras. Isso não serve para um cristão, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo não nos pertence. Ele nos foi dado e emprestado por Deus, e nós devemos zelar por ele, cuidar dele, na questão da saúde, na questão física e também nessas questões. O que nós fazemos com o nosso corpo tem tudo a ver com vontade de Deus. Não é a nossa vontade que deve prevalecer. Então, essa é a pergunta: qual é a vontade de Deus com respeito ao meu corpo? Qual é o princípio de Deus, a resposta de Deus sobre isso? A Bíblia fala: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas se tiver dúvida, é pecado, porque é falta de fé. A dúvida é falta de fé. Então a pergunta não é tão simples, ela precisa ter uma resposta mais ampla, um entendimento mais amplo, uma averiguação mais ampla. No contexto lá do Antigo Testamento, onde fala que as pessoas, os cristãos, os judeus na época, não eram para fazer marcas sobre os seus corpos, porque isso tinha a ver com o paganismo. Isso era uma identificação com o paganismo. O mesmo princípio o apóstolo Paulo fala para as mulheres no Novo Testamento sobre a questão do corte de cabelos ali naquela época, naquele costume. Qual era o costume? O vento derrubou meu celular. Qual era o costume na época? As mulheres raspavam o cabelo para se identificar como prostitutas. Então, o apóstolo Paulo ensina que as mulheres cristãs não devem imitar o exemplo, o modelo, o padrão das prostitutas. Esse mesmo princípio pode se aplicar hoje. O que hoje nos identifica com o mundo, com o paganismo. Então, isso nós devemos deixar de lado e seguir os princípios. A Bíblia fala sobre os bons costumes, manter os bons costumes, mas nos desvencilhar das vãs tradições herdadas dos nossos pais. Mas os bons costumes nós devemos manter. Então, qual é o princípio? O corpo, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Será que Deus se agrada que sejam feitas tatuagens, por exemplo?
e outras coisas mais, a Bíblia fala sobre isso. O templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar desse templo. E nós devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é vontade dele. E se ele quisesse nos criar com um monte de imagens, e muitas delas são imagens de deuses pagãos, de costumes pagãos, se Deus quisesse nos criar com essas imagens, ele o teria feito, mas ele não nos fez assim. Ele criou cada um de nós de forma exclusiva, especial. Ninguém é igual um ao outro. Nós somos exclusivos. Desde a formação do corpo como um todo, a íris ocular, a ponta do dedo, e assim a impressão digital, tudo. Nós somos diferentes. O nosso corpo, o nosso interior. Deus nos fez exclusivos. E Ele não precisou nos enfeitar. Então, quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus fez e achar que nós somos melhores do que Ele e querer mudar isso? Então, a Bíblia ensina certos princípios. E a Bíblia diz que nós não devemos seguir o curso desse mundo. Que esse mundo ele está dominado pelo príncipe das trevas, pelo príncipe desse mundo. Que ele que influencia a nossa mente, ele que fica nos querendo levar para o abismo, para longe de Deus. Porque ele não quer ir sozinho para o inferno, ele quer levar um monte de gente com ele. Pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. O que você está fazendo com o seu corpo? Qual é a vontade de Deus? Quais são os princípios de Deus? São essas as perguntas e as respostas. Não são simplesmente posso ou não posso, devo ou não devo. Existem princípios, existem valores em jogo. Existem vontade, existem ideias, existem origens das coisas, existe um tipo de culto por trás de tudo isso. O que você faz com a sua vida importa sim para Deus que te criou e importa para todos nós que seguimos o Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele, deixa Ele preencher o vazio interior, aí você não precisa querer preencher o vazio interior com outras coisas, chamar atenção, ser como se fosse um pinheirinho de Natal todo enfeitado. Deus não te fez assim e nem te fez para ser assim. Este é o princípio. Faça a vontade de Deus. Aceite aquilo que Deus fez, como Deus te fez. E o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.